Oi pessoal, eu sou Daniela Pauliello, sou autora da série de fotografias Escavar o Escuro e nesse vídeo eu vou contar um pouco sobre o processo de produção do trabalho, como que a série surgiu, um pouco da pesquisa anterior que existe por trás desse projeto e vou falar um pouco também sobre os processos de pré e pós-produção. Bom, para começar eu queria agradecer a Funarte pelo incentivo à produção. O projeto foi contemplado com o 16º Prêmio Funarte Marc Ferreira de Fotografia no final do ano passado, 2021, com previsão de realização de 6 meses, um prazo de execução de 6 meses, indo aí de janeiro a julho de 2022. O projeto Escavar o Escuro ele começa a ser feito bem antes de 2022, então o que eu proponho é uma continuidade do projeto. Ele começa em 2019. E para o prêmio eu proponho dar continuidade a essa pesquisa que eu já vinha desenvolvendo, só que dessa vez com foco na Costa do Descobrimento. Então, um projeto que eu inicio em 2019, em fevereiro de 2019, em Baçaí, uma vila na Bahia, próxima a Salvador, a 90 quilômetros de Salvador. E é uma série que não começa como um pré-projeto definido. Eu não fui para lá para desenvolver esse projeto, mas ele surge como um desdobramento de uma pesquisa que eu já venho realizando desde 2012. Então, em 2012, eu iniciei uma série fotográfica chamada Exílio, que eu executo entre 2012 e 2015, em que eu proponho hibridismo entre a fotografia e a auto performance para a câmera. Ou seja, eu mesma me fotografo realizando determinadas ações e gestos no espaço voltado para a câmera, sem a presença de público. Desde então, eu venho desenvolvendo grande parte dos meus projetos a partir desse procedimento. E o Exílio é um trabalho que funda essa poética da autoficção com a qual eu venho trabalhando desde então. Eu gosto de pontuar também que esse termo autoficção, eu uso ele no sentido de fato não ser um trabalho autobiográfico, apesar de a autoficção também ser atravessada por traços biográficos, mas não é um trabalho de autorrepresentação, mas muito mais uma disposição do corpo como matéria, como suporte para o desenvolvimento do projeto. E aí, bom, nas minhas séries anteriores a Escavar o Escuro, eu fotografava sempre em condições de luz suave, optando por situações de fim de dia, lusco-fusco ou dias nublados. As fotos da série anterior, Exílio, que eu citei, são bastante escuras e remetem muito ao ambiente noturno, mas não são feitas durante a noite, com exceção de 2 imagens específicas do céu. Então, em 2019, quando eu estava nessa praia, em Baçaí, que eu mencionei, eu comecei a fazer alguns experimentos de intervenção no espaço, de auto-performance no fim do dia, e aí eu decidi experimentar e executar algumas imagens já depois da noite cair. Então eu comecei nesse momento a explorar algumas possibilidades com o corpo inserido na paisagem noturna. Eu retorno então dessa viagem com algumas imagens que eu considero imagens nucleares para o projeto e resolvo dar continuidade à proposta, tendo essa coordenada geográfica de fotografar sempre no litoral e com essa coordenada ótica, de fotografar sempre durante a noite em condições de baixa luz. E aí, alguns meses depois, em 2019, eu fui para o México com uma bolsa de doutorado sanduíche da CAPES, no programa CAPES Print, e decido ficar 2 meses em Água Blanca, uma praia próxima a Porto Escondido, no sul do México, na costa do Pacífico. Então eu fico esses 2 meses saindo para fotografar todos os dias, no fim do dia, durante a noite, e fazendo diversas experimentações com a fotografia noturna. Começo a trabalhar muito com a transparência do meu corpo na paisagem nesse momento, a propor situações de mimetismo entre o corpo e a cena, a fazer intervenções no espaço com lanternas e objetos de qualidade brilhante, buscando fazer uma conexão com as luzes astrais e as luzes noturnas. E aí, esse projeto se expande muito nesse momento, se amadurece muito nesse tempo, e eu retorno do México com o desejo de dar continuidade para o projeto em outras paisagens, mas vem a pandemia. Então eu fico quase 2 anos sem fotografar. Em outubro de 2021, quando as coisas estavam um pouco mais tranquilas, eu vou para o sul da Bahia, para Santo André,
para essa costa, que é chamada Costa do Descobrimento, para dar continuidade ao trabalho. É interessante dizer assim, que o tempo entre as sessões fotográficas, né, apesar dele parecer longo, são 2 anos quase sem fotografar, ele trouxe também uma maturação interessante para o trabalho, né? À medida que o processo criativo ele não para de acontecer nesse entretempo, mas ele continua se desenvolvendo a partir do tratamento das imagens, dos processos de edição, de pesquisa, de seleção, de montagem, né? De tentativas de pensar em formatos possíveis para expor. Bom, então no final de 2021 eu fui para Santo André, fiquei 20 dias, 15 dias em Santo André e 5 dias em Arraial da Ajuda, saindo para fotografar durante a noite, né? E daí eu volto com imagens que têm características diferentes do conjunto anterior realizado no México, pelas características da paisagem, pelas cores, pela vegetação, né? E resolvo propor no edital da Funarte a continuidade dessa pesquisa, desse projeto, mas agora com foco nessa paisagem da Costa do Descobrimento, né? Então, uma proposta de desenvolver uma espécie de um capítulo desse projeto nesse território específico. E aí é importante dizer também, antes da gente seguir, que a Costa do Descobrimento é uma importante região histórica, né, localizada no sul da Bahia e caracterizada pela interseção entre o turismo local e um turismo de grande porte, feito por grandes resorts. Então, se a gente chegar ali por Porto Seguro, em Coroa Vermelha, você tem os maiores parques hoteleiros do Brasil e o maior parque hoteleiro da Bahia. E assim, enfim, né, existem também pequenas vilas como Mojixaba, que é um lugar onde eu fotografei majoritariamente, que não foram tão invadidos pelo turismo, mas que já existe um processo visível de expansão da indústria turística para essas regiões, né? É uma indústria turística muito caracterizada pelo seu extrativismo enfim, por um processo exploratório, né? A região da Costa do Descobrimento compreende os municípios de Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália e Belmonte. E essa costa recebe esse nome pois teria sido ali onde chegou Pedro Álvares Cabral no século XVI, quando da invasão do Brasil. Então é importante demarcar aqui também que é um nome extremamente equivocado, que levanta uma série de questões. Eu quero aproveitar para trazer aqui também uma citação da Priscila Menezes, que é a pesquisadora convidada a escrever um texto para essa exposição. O texto se encontra no site, eu recomendo fortemente a leitura, é um texto muito bonito, que traz várias chaves de leitura para o projeto. Então, Priscila escreve, se referindo à nomenclatura Costa do Descobrimento: é bastante sintomático que esse território seja marcado pelo significante do descobrimento, pois dizer que a chegada dos portugueses ao que hoje nomeamos Brasil tratou-se de descobrimento é fazer perpetuar a lógica colonizadora que só reconhece a existência daquilo que a espelha, serve e reproduz. Descobrir, nesse sentido, é impor as próprias lógicas mecânicas e perspectivas ao enigma do outro. Bom, o projeto também tinha como intuito dar visibilidade, né, às paisagens da região a partir dessa visualidade noturna, rompendo com o clichê do paraíso solar, que muitas vezes é responsável por apagar outras características do local, né? Então eu tinha como intuito também, através do registro fotográfico, evidenciar o valor histórico e ambiental dessas paisagens, dessas praias e vegetações que estão passando por processos de desaparecimento gerados pelo avanço dessa indústria turística de grande porte. Então, em março de 2022, após receber o prêmio, eu vou para Mojixaba, alguns meses depois, e fico 20 noites nessa vila. Mojixaba é uma pequena vila de pescadores localizada no município de Belmonte, que está a mais ou menos 80 quilômetros de Porto Seguro. É uma vila que fica entre Belmonte e Santo André. E aí por que, né, a escolha dessa vila? Para fazer a escolha desse local, eu procurei muito no Google Maps, eu fiquei vários dias fazendo essa pesquisa por aproximação no mapa, para conseguir ver imagens do local, né? Buscando um lugar que reunisse uma diversidade de paisagens. E Mojixaba tinha um rio chamado Rio Preto, todo de manguezal em volta, e que desaguava no mar. Então eu descobri uma presença, né, de mangues, de restinga, de coqueiros, enfim, uma grande diversidade
na flora. E como um dos intuitos do projeto era registrar a variação dessas paisagens da região, essa vila era uma escolha bem interessante, que reunia muito essas características da região. Então eu resolvi ir para lá. Eu já tinha algumas imagens de Santo André e de Arraial, e aí chegando em Mogi Guaçaba eu estabeleci algumas diretrizes e todos os dias eu saía para fotografar em torno de 5h30, 6 horas, às vezes um pouco antes para experimentar o espaço, e fotografava pegando esse fim do lusco-fusco, né, essa blue hour, né, conhecida como uma hora mágica, em que o sol já se pôs no horizonte, mas ainda existe uma luz muito suave pelo ambiente, né, antes da noite de fato cair. E fotografei muito também durante a noite, já no momento de escuridão total. Uma das coisas mais interessantes dessa pesquisa era observar como não havia uma fixidez na paisagem. Então, todos os dias, os espaços estavam diferentes. Com a variação do movimento, né, do ciclo das marés, algumas paisagens se revelavam em um dia, em outras ela desaparecia completamente. Então, em alguns dias, quando eu saía, às vezes para o mesmo lugar, eu notava a presença de charcos de água, e o solo ficava totalmente enlameado, impossível de ser atravessado. E às vezes no dia seguinte eu voltava pensando em repetir uma foto, com o desejo de inserir o corpo, de fazer alguma variação, experimentar mais a paisagem, e o solo já estava seco, endurecido, com o capim à vista, e aí eu tinha outra cena para trabalhar, outra paisagem para trabalhar. Então eu comecei também a acompanhar, por isso a tábua de marés, para entender um pouco desse fluxo, que era um aprendizado, né, esse conhecimento do espaço iria se dando muito ao longo dos dias, esse entendimento desse movimento, dessa paisagem que estava muito viva, né, estava extremamente ativa, um pouco como se fosse um redemoinho em torno de mim. Então esse processo, né, dessa presença de água transformava muito essa paisagem. As cores da luz no fim do dia também mudavam muito, de um dia para o outro. Então, a depender da formação das nuvens, se havia chovido ou não, tinha dia que o céu ficava mais azulado, sobretudo os dias mais nublados, e em outros em que ele ficava dourado, né? Afetando muito a cor da água, né? E aí foi muito interessante trabalhar com essa paleta de cores. Tinha muita água na paisagem, o rio de um lado, o mar do outro. Em alguns dias a paisagem virava um grande espelho do céu e refletia também essas cores, né? E algumas luzes da cidade também intervinham nessa paisagem, atravessavam essa paisagem. Então, eu gosto muito de trabalhar a paleta de cores nos meus ensaios, nos meus trabalhos, e foi muito interessante ir criando toda essa paleta muito específica desse território, né? O que constitui uma paisagem, além dos seus elementos materiais, são também esses elementos visuais, impalpáveis. Então, é muito interessante conseguir trazer isso na fotografia também. E acho que vale comentar como que a escolha e descoberta desses locais, dessas paisagens, geralmente eram feitas durante o dia, quando eu saía para mapear alguns pontos. E como a vila era muito pequena, às vezes no próprio deslocamento da casa até o comércio ou até a praia, eu já conseguia definir alguns pontos para fotografar. Antes de sair, eu já sabia onde eu fotografaria, né? Antes de eu sair no fim do dia, eu já tinha estabelecido um lugar para ir. Mas a paisagem muda muito no escuro, e durante o processo de fotografar, eu ia reconhecendo outros espaços que seriam interessantes também para voltar nos dias seguintes. Então, Mogi Guaçaba integrava elementos da paisagem, da vegetação, uma exuberância, né, da Costa do Descobrimento, que estava concentrada ali naquela vila, né? A Restinga ainda bastante preservada na beira do mar, se diferindo muito da invasão que a gente pode testemunhar em Arraial da Ajuda, por exemplo, né? E que já começa a ser percebida também em Trancoso, Caraíva. Em Mogi Guaçaba havia um turismo bem local, mas já com poucas expansões de casas, mas já existe a previsão da construção de grandes condomínios, e alguns moradores locais comentaram também sobre um processo de assoreamento e desaparecimento do Rio Preto devido à exploração ambiental a alguns quilômetros dali. Então, uma paisagem
que corre esse risco de desaparecimento, né? Eu queria entrar agora em um outro ponto do processo criativo. Tem um fator muito importante nesse processo de produção do trabalho, que é a centralidade da experiência do corpo em detrimento da visão. Então, fotografar no escuro e sem ver através da câmera exige um outro tipo de posicionamento do corpo no espaço, em que os sentidos ficam ativos, sobretudo a audição, o tato, que vão guiar o corpo, né, nesse movimentar-se na paisagem. Nessa imagem, por exemplo, eu ouvi estalos altos, um barulho, né, uns estalos que pareciam se aproximar de mim, e eu não conseguia enxergar o que era. E eu perguntei para o seu Antônio, que era um morador local que estava passando na hora, e ele me explicou que eram caranguejos estalando suas garras. E aí, segundo o seu Antônio, eles estavam alvoroçados devido aos raios e trovões que estavam caindo durante aquele dia. Então, a gente vai descobrindo nesse processo vários elementos. Outra situação interessante também para fazer essa imagem, e a imagem seguinte, foi preciso atravessar o rio durante a noite, né? Então, eu fiz um teste de travessia ainda com a luz mais alta. Tive que esperar alguns dias a maré baixar para fazer essa travessia também de forma mais segura, sem a correnteza estar tão forte. Mas ao cair da noite, tudo muda, né? Os sons mudam, os bichos mudam. É um rio preto, muito denso, tudo em volta muito escuro e tem uma densidade na noite, como se o corpo boiasse nesse escuro. Qualquer toque no corpo, seja uma folha dentro dessa água, já cria um estado de alerta muito forte, né? Então o corpo fica num estado de alerta muito grande o tempo todo nesse processo. A câmera acaba revelando uma luz muito intensa que rasga essa escuridão, mas a experiência durante o processo é de uma escuridão muito extrema, né? Ainda sobre essa questão dos sentidos, eu falo que nessa série eu trabalho com um duplo não ver, né? Uma dupla cegueira. Não ver pelo gesto de tornar-se objeto da própria captura, ou seja, dar-se à câmera como imagem, perder o controle do olhar, e não ver por uma questão ótica, né? Pela ausência de luz, dessa escuridão. Então é um processo de fotografar cenas que apenas a câmera é capaz de revelar, que o olho muitas vezes não alcança, né? Uma imagem que ela só existe enquanto imagem fotográfica, muito diferente de uma fotografia de dia. E aí vários elementos se revelam também nessa imagem, que o olho não está vendo ali, né? Então um pouco um exercício de projeção. E aí nisso se dá esse gesto também de escavar esse escuro, né? De abrir passagens não só com a câmera, mas também com o corpo. E aí eu acredito que existe aqui uma forma de olhar, né, uma experiência do olhar que ela é mais completa, ela é mais orgânica, ela ativa, ela implica os outros sentidos, né, e reintegra o olhar ao corpo, parafraseando aqui a grande pesquisadora boliviana Silvia Cusicanqui. Bom, e seguindo a ordem das citações, eu queria citar também mais um trecho da Priscila Menezes, do texto da Priscila Menezes, e acho que tem um trecho que resume bem essa questão dos sentidos, da relação dos sentidos com o olhar. Daniela Pauliello escava o escuro com o seu corpo, que incursiona por paisagens anoitecidas, tendo como bússola a conversa entre os seus sentidos e as densidades do entorno. Ao se deslocar, produz imagens fotográficas que, ao invés de evidenciar a paisagem, revelam algo acerca da anatomia da escuridão. Feitas de espectros, pontos de luz e texturas, as imagens produzidas nessa série estão menos comprometidas com a luz totalizante dos desvendamentos e mais aliançadas com as pequenas luzes que transladam no céu, refletindo em corpos d'água e em grãos de areia. Luzes menores que mobilizam embaralhamentos entre planos, formas e proporções, dando a ver o que parecem ser rios nebulosos, céus telúricos e chãos cósmicos. Eu adoro essas chaves poéticas, né, dos rios nebulosos, céus telúricos e chãos cósmicos, que eu acho que é justamente a inversão poética das dimensões e que, de alguma forma, é o que eu acho que produz um deslocamento onírico e tem sido uma grande busca no meu trabalho. Acho que é justamente nesse ponto que se dá essa conversão onírica.
Ainda sobre o processo de realização das imagens, são fotografias bastante difíceis de serem realizadas, justamente por essa dupla escuridão, né? Então é um trabalho que, apesar de não ser possível de planejar muito antes, devido justamente à imprevisibilidade do espaço e de uma necessidade de experimentação mesmo com o corpo para entender os limites de até onde é possível ir, o que é possível ser feito, ele também não acontece a partir de uma espontaneidade improdutiva, né? Não é um trabalho sem método, desordenado, que segue apenas um processo intuitivo. Mas ele possui diretrizes, são experiências estimuladas diariamente, por 20 dias, seguindo uma coordenada geográfica, que é fotografar no litoral, fotografar nessas paisagens, uma coordenada ótica, que é fotografar com essas baixas luzes, e uma coordenada de linguagem, que é a realização de gestos performáticos para a câmera, né? Então, esses procedimentos incluem também desde a escolha de uma luz específica que eu quero trabalhar, que dura um curto intervalo de tempo, o estudo astrológico sobre a visibilidade do céu ou a incidência de luz lunar, a elaboração de gestos e a repetição desses gestos, né? Então, tem uma imagem que eu repito ela 84 vezes para chegar na imagem que eu quero. Algumas outras são mais rápidas, mas existe uma experimentação muito grande. O fato também de eu não ter ninguém por trás da câmera, às vezes eu tenho o suporte de alguém que clica para mim, mas não faz nada além disso, né? Não existe a possibilidade de um direcionamento técnico mais aprofundado. Isso também faz com que, né, eu tenha que sempre fazer esse retorno para ver essa imagem. E o digital me ajuda muito nesse sentido, né? Porque eu posso ver a imagem e reajustar a velocidade, reajustar minha posição na cena, mas é um processo muito demorado, né? Então eu levo muito tempo às vezes para fazer uma imagem, né? Às vezes uma saída noturna não gera nenhuma imagem, às vezes eu preciso voltar no outro dia e repetir aquela imagem mais 84 vezes para ela acontecer. Então, existe uma escolha rigorosa do território, né, e dos elementos que vão potencializar essa experiência. Apesar de ser uma experiência muito aberta para a imprevisibilidade, né, existem essas coordenadas. Então, esse caos, ele acontece dentro de um espaço delimitado também, né? Outro ponto também é que eu trabalho sempre com a baixa velocidade, então geralmente entre 20 e 30 segundos. Eu não faço pós-produção. A transparência, né, no corpo, ela é determinada pelo tempo que eu me coloco nessa paisagem, então eu entro e saio da cena antes da imagem se formar por completo. Na pós-produção eu faço muito trabalho de manipulação de cor para criar, né, essa paleta de cores que eu já mencionei, que eu gosto muito também de produzir. Essa transparência do corpo, inclusive, é um ponto muito importante no meu trabalho, né, que traz uma sugestão mimética entre o corpo e o espaço. E aí eu queria pegar esse gancho do mimetismo e trazer algumas reflexões teóricas agora nessa parte final da palestra. Eu gosto muito desse conceito do mimetismo em Roger Caillois, né, teórico francês do início do século XX, em que ele fala que o espaço exerceria uma tentação sobre todos os seres vivos. Então, uma espécie de convite a essa união entre as matérias, um convite a fazer parte do todo. Então, para ele, o mimetismo não é um recurso de proteção estética, podendo até mesmo colocar o ser em risco, mas ele estaria ligado a esse fascínio pelo fora, esse desejo de ceder essa tentação exercida pelo espaço. É interessante que Caillois compara essa experiência mimética com a sensação de se estar em um quarto escuro e de perder a noção dos limites com o espaço, né? De sentir-se invadido por essa densidade da escuridão, de perder as referências. E ele escreve que a experiência da escuridão seria semelhante à possessão pelo espaço que é experimentada pelo sujeito no mimetismo. Que a escuridão seria então capaz de tocar o indivíduo e envolver o indivíduo, atravessá-lo, mas sobretudo provocar essa perda de referências, né? De implodir os limites.
Então, para o Kaluá, o espaço exerceria uma espécie de sedução, uma hipnose sobre o ser, que faria ele perder algo de si, né, para obter esse equilíbrio entre o orgânico e o inorgânico, né? Esse equilíbrio entre o ser e o espaço, o ser e a paisagem, que se tornam um só. Em escavar o escuro, essa experiência mimética acaba se dando em dois níveis, né? Tanto no estético, que se dá a ver na imagem, que é de fato essa mistura do corpo com a paisagem, né? Mas também na experiência física do corpo, nessa escuridão. Eu gosto muito também de um conceito que está presente em Bataille, que é a perda de si, e que acontece muito nesse trabalho, a partir de uma reconfiguração da experiência fotográfica, no momento em que o ato fotográfico é alienado justamente daquilo que lhe é mais essencial, que é o ver, né? Então, nesse processo, o corpo acaba desocupando esse lugar estabelecido de sujeito e passa a ser objeto do olhar. Ele se oferece a visão, ele acaba sendo despossuído do seu privilégio, daquele que vê, e reinventa-se, portanto, a partir da sua condição de ser olhado. E essa perda de si, ela acaba sendo operada também nesse dilaceramento imaginário do corpo no espaço, né? Dessa ruptura com as formas, que acontece de forma imaginária, de forma propositiva, dessa imagem que tem seus limites rompidos, né? Que apresenta um corpo que perde parte da forma. Bom, pessoal, é isso. Queria deixar aqui o convite para vocês acessarem a exposição virtual Escavar o Escuro na página danielapauliello.com.br. E convido vocês também a assistir à palestra do antropólogo convidado Fernando Vieira de Freitas, que vem logo em seguida desse vídeo. E agradecer mais uma vez também à Funarte pelo apoio ao projeto. Olá pessoal, meu nome é Fernando Vieira de Freitas, eu sou formado em Ciências Sociais, sou antropólogo e vim discutir um pouco aqui o trabalho do ensaio fotográfico da Daniela Pauliello, Escavar o Escuro, né? Eu participei do processo, né? Parte do processo eu estive presente e vim fazer aqui uma discussão, tentar contribuir um pouco com um entendimento aí do contexto cultural, histórico e, de certa maneira, antropológico, né, da execução e da construção desse trabalho da Daniela. Bom, em primeiro lugar, né, eu acho que é importante a gente perceber que esse trabalho que a Daniela traz para a gente, ele é um encontro, né, muito forte, dialoga muito com o contexto local do que a gente chama de Costa do Descobrimento, né? É um trabalho que dialoga muito com essa questão do desaparecimento, do aparecimento, né? E ela tem a natureza como protagonista desse processo artístico, né? Na medida em que a natureza, né, se apresenta enquanto uma força motriz por excelência que produz a realidade e determina a paisagem. A paisagem é algo que aparece muito, né? Está muito presente no trabalho da Daniela e é nesse encontro que esse trabalho aparece, né? A natureza ela tem ali um fundamento, né, de construção dessas realidades oníricas, né, que são produzidas pela artista, né? E mesmo assim, né, apesar desse caráter onírico, né, que caracteriza o trabalho, é importante a gente dizer que esse é um trabalho situado, né? Ele tem um contexto por trás, um contexto bem específico, que está dentro de um território que está cravado não apenas, né, por essas linhas burocráticas, né, que determinam os municípios, os estados, as regiões, mas também essas linhas muito presentes da história, né, que desenham toda essa realidade cultural e social do território, né, desse território que a gente chama de Costa do Descobrimento. A Costa do Descobrimento, né, ela é delimitada primeiro por um evento histórico, né, ela é delimitada por esse episódio que aponta para os prenúncios da nossa formação nacional, né, e compreende o primeiro trecho visitado pelos exploradores portugueses, né, no território nacional, ali na costa baiana, né, na costa do extremo sul da Bahia. Em 2012, esse território, né, ele foi oficializado, né, ele era informalmente, né, chamado de Costa do Descobrimento, mas ele foi oficializado por lei, né, na criação do território da identidade da Costa do Descobrimento, né? E ele foi construído, né, esse território foi formalizado
numa tentativa de formalização de políticas públicas, né, para reduzir desigualdade, promover desenvolvimento socioeconômico sustentável da região. Né? Hoje, esse território é composto por 8 municípios, né, que estão ali espalhados em mais de 12 mil quilômetros quadrados, né, nessa costa do extremo sul. Então, são os municípios de Itabela, Guaratinga, Eunápolis, Itagimirim, Itapebi, e tem ali, né, Belmonte, Porto Seguro e Santa Cruz de Cabralha, como os municípios que estão presentes na área costeira. Né? Até o fim da década de 80, né, esses municípios integravam a chamada região cacaueira. Né? E com o fim da monocultura do cacau, né, outras bases econômicas se estabeleceram na região, né, com industrialização de bens de consumo e principalmente atividade turística. Tem alguns estudos, né, que apontam que essa região sofreu níveis muito grandes de degradação social, ambiental, especialmente nos últimos 40 anos, em que a ocupação da área, que era uma área muito difícil de acesso, né, geográfico, mas isso foi modificado pela construção da BR-101, a BR-101 que atravessa todo o litoral ali. Né? E eu acho que é importante salientar esse marco de ocupação, porque foi ele que culminou com a degradação, né, o desmatamento desordenado da área, que atraiu a exploração da madeira na Mata Atlântica local, e que também foi responsável pela expansão da pecuária extensiva, né, implantação de atividades agrícolas, como o plantio do coco da Bahia, que é muito presente ali no litoral, né? Quando a gente passa por ali, a gente vê grandes, né, áreas de plantação de coco e mamão, né, nas áreas da costa. E também está muito presente, né, a silvicultura de eucalipto, que também intensificaram o estado da fragilidade ambiental da região. Eu acho que vale dizer também, né, por óbvio, claro, que a Terra não foi descoberta. Né? A gente chama a Costa do Descobrimento, né, como marco histórico, mas essa descoberta não foi descortinada, né, no processo colonial. Né? Ela sempre foi uma terra habitada, obviamente, por povos originários, né? E hoje essa terra ela tem uma presença muito central, né, das comunidades indígenas Pataxó, mas também de comunidades negras e de vilas de pescadores, como a vila de Mojiquiçaba, onde o trabalho foi feito. Né? São comunidades que estão entranhadas num influxo ecossistêmico muito variado, muito diverso, né, que passa desde do manguezal, né, as chamadas terras úmidas, né, que são essas áreas que elas não são nem completamente terrestres, nem completamente aquáticas, né, e são aquelas áreas inundadas ou saturadas por água, né, com pântanos, os brejos, né, as florestas inundáveis, né, e todos os manguezais que crescem ali ao longo dos estuários, né, dos canais da maré e das costas, nas partes protegidas da costa. E ladeando esses manguezais, obviamente, a gente é um pouco mais, vamos dizer, mais afastado ali, né, alguns quilômetros ali da costa, a gente tem a vegetação de Mata Atlântica, né, hoje ainda não, na verdade, hoje incipiente, né, por causa desse processo de exploração que o território sofreu. Né? Bom, eu acho que nesse sentido, né, a gente está falando aqui de um contexto histórico, né, de exploração de uma região costeira, né, e que foi muito degradada por esse processo de exploração. A gente está falando aqui de um contexto de ação antrópica que contribuiu com o processo de degradação desse território. Né? E eu acho que o trabalho da Daniela ele dialoga muito com isso. Eu acho que por alguns motivos muito específicos. Assim. Como eu comentei no começo do vídeo, né, eu estive presente no processo de construção do trabalho da Daniela. E ali, né, a gente, né, durante esse processo, conversando com pessoas, né, da comunidade do Jiquixaba, com pescadores, né, com pessoas indígenas, com pessoas negras que compõem ali, que fazem parte e habitam ali a região.
a gente enxerga uma relação muito forte dessa comunidade com a natureza, né? Assim, porque é uma comunidade que, né, por ser uma comunidade, vamos dizer, com práticas tradicionais, né? Ali a gente tem pescadores que vivem ali né, dos frutos produzidos ali no mangue, né? Então a gente tem uma presença muito forte da culinária baseada nisso também, na pesca do catado, né? Do caranguejo, né? Do aratu, do siri, né? E que faz parte da culinária local de maneira muito acentuada, né? E também faz parte da atividade laboral dessas pessoas, né? Enquanto grupos sociais, né, que vivem da pesca, né? E essas atividades laborais, elas, ao mesmo tempo, acompanharam esse processo de desenvolvimento, né, de transformação, né, para, melhor dizendo, da área, né, com a entrada da indústria turística. Então, a gente encontra ali várias pessoas que, além de sobreviverem na pesca, né, sobrevivem também dessa indústria, né, com barraquinhas, né, na beira da praia, né, e vendem ali, atendem as pessoas que vão, né, que vão visitar ali a região. Ao mesmo tempo que a gente também tem pessoas que trabalham na construção civil, né, dado o aumento enorme de loteamentos, né, de áreas de ocupação aonde antes não haviam áreas de ocupação. E então a gente vê pessoas ali que né, que faz parte da atividade econômica dessas pessoas, o trabalho na construção civil, né, e também nas atividades de exploração agrícola da região, né. Então a gente tem, por exemplo, algumas empresas que estão situadas ali e que, como contrapartida, né, pela ocupação, pelo dano ambiental causado por essa ocupação, acabam empregando algumas pessoas para poder fazer a execução dessa contrapartida, né? Por exemplo, fiscalização ambiental, fiscalização de praias, construção de áreas de proteção ambiental, né? Então, as pessoas fazem parte dessa nova realidade da região, né? E eu acho que o trabalho da Daniela dialoga muito com esse contexto por alguns motivos, né? Primeiro que ele traz essa importância da natureza, essa centralidade do ambiente natural, em contraposição à atividade antrópica que gerou essa transformação local, né? Enquanto o corpo da artista trabalha num processo ao mesmo tempo de simbiose, que faz parte, inclusive, das próprias dinâmicas locais, né? Um trabalho simbiótico com a natureza, dialogando ali com algumas pessoas, né? A gente enxerga um conhecimento desses processos naturais, das dinâmicas das marés, né? A maré alta, que é a maré da pesca do robalo, a maré baixa, que é um momento onde você não pode pescar, onde você não pode fazer a pesca dos catados, né? Dos caranguejos, etc., porque é um momento de reprodução, né? Então tudo isso está entranhado muito na vivência dessas pessoas, né? Que sobrevivem daquilo ali, né? Então é uma realidade no qual a natureza se sobrepõe, né, em contraposição à atividade predatória, vamos dizer assim, né, de determinados empreendimentos locais que acontecem na localidade, né, como esses loteamentos que visam a construção de loteamentos ou de áreas de exploração agrícola, né? Então existe uma diferença muito grande na maneira com que essas pessoas interagem com o espaço que elas vivem, né? E o trabalho da Daniela dialoga muito com isso. Esse corpo que desaparece dá espaço, dá lugar a uma natureza que diz e que é protagonista do processo, né? Dialoga muito com a realidade local, dialoga muito com a maneira que as pessoas pensam o papel da natureza e o papel do homem ali numa dinâmica de troca, né? Um respeito ao tempo da natureza, um respeito ao espaço da natureza, né? Então são essas pessoas que são guardiãs e ao mesmo tempo fazem um uso sustentável daquele espaço, né? Então uma questão é uma área de muitos conflitos sociais, né, por esses motivos, né? A gente tem ali uma história de ocupação da terra, de zoneamento
que hoje em dia afeta negativamente essas pessoas de uma maneira muito centralizada, né? Então a gente vê a natureza ficando num segundo plano frente a esses planos, frente a esses projetos privados e que às vezes estão muito ligados também a interesses políticos locais, né? E então a gente está dizendo de uma área que, como eu disse, ela é recortada pelas linhas burocráticas, né, que definem inclusive o próprio território do descobrimento, a costa do descobrimento, né, como eu disse, sancionado por lei em 2012, e que em contrapartida a gente vê o trabalho da Daniela mostrando uma outra realidade, mostrando um outro lugar e dialogando com a perspectiva local em que a natureza ganha centralidade novamente, né? Então, por isso, o trabalho da Daniela situado ali nas restingas, né? Nos espaços restantes ali de vegetação costeira, nos espaços do mangue, né? Nesses espaços aonde você vê um desaparecimento por conta da baixa luz, né? E a baixa luz que faz parte do próprio contexto natural ali, né? Eu acho que vale dizer isso também, é muito importante, né? Porque essa ausência de luz ali em uma área de APA, né? Que é a região onde o trabalho da Daniela foi feito, né? A gente tem ali na costa, é proibido, né? Você ter iluminação muito forte, porque isso afeta a reprodução das tartarugas que vão ali reproduzir, né, naquela região. Então a gente tem novamente esse diálogo simbiótico com a natureza, que por um lado faz parte da realidade dessas pessoas e o outro é o que o trabalho da Daniela traz para a gente de uma maneira muito forte, né? E eu acho que a importância, a centralidade do trabalho dela está muito nesse sentido, porque quando você vai pensar um trabalho feito na Costa do Descobrimento, como eu disse, um território que hoje sofre, né, por processos de exploração turístico, então, né, com toda a sua sanha predatória, ele vem trazer uma outra realidade. Ele vem trazer, a partir das imagens, um outro contexto que está invisível dentro desses folhetos de turismo, né, dentro dessa perspectiva exploratória do território. A Daniela vem descortinar muito uma realidade invisível, né? E aí eu faço uma brincadeira com as palavras, né? Porque as fotos, né, as fotografias do ensaio dialogam muito com essa questão da visibilidade, da invisibilidade, do corpo desaparecendo na natureza, do corpo sendo engolido pela natureza, né, de certa maneira, e do corpo dando lugar para essa natureza existir, né? Eu acho que a importância, né, eu acho que tem uma questão muito, muito bonita nesse trabalho, que é isso, é o corpo dando lugar, né? É o antropos dando lugar para o natural, para uma diversidade ecossistêmica que está presente ali e não para ser explorada, mas para ser vista enquanto uma realidade que constrói e é protagonista de todo o ambiente, de todo a dinâmica, né, presente ali na região. Eu acho que tem ainda essa questão muito forte, né, e é um trabalho que foi construído muito no diálogo, né, e traz essa questão muito forte do diálogo com a comunidade, com essa realidade local, né, com essa comunidade que tem um conhecimento quase corporalizado, vamos dizer assim, né, das dinâmicas da natureza, né? Como que as marés são afetadas pela lua, quais pescados estão presentes em determinadas alturas da maré, né? O boitatá, né, que apareceu em uma determinada narrativa nossa como um protetor da natureza e, curiosamente, presente na costa, né? Nessa narrativa que nos foi apresentada por um dos moradores ali de Mujixaba, né? É uma entidade protetora da natureza que está ali na costa, né? É uma entidade meio cobra, meio humano e que deixa um rastro de luz, né? Por onde passa,
né? E na história que me foi contada, esse rastro de luz ele foi acompanhando toda a costa. E durante um tempo a pessoa, desacreditada do que estava vendo, só acreditou novamente quando ela enxergou o rastro, acompanhando e chegando em um determinado limite até onde a vista alcança, né? Ali dessa costa. E isso dialoga um pouco ainda, né? Acho com algumas características do trabalho da artista, da Daniela Pauliello, nesse ensaio de escavar o escuro, que é enxergar esses pequenos pontos de luz, esses pequenos pontos aonde esse breu, aonde essa escuridão dá lugar a essas partículas de natureza que estão ao mesmo tempo que, né, presentes, mas não necessariamente visíveis a olho nu, a olho humano, por conta da escuridão, né? Então, eu acho que a força do trabalho da Daniela está num contexto, está numa característica bastante é, é, antropológica, vamos dizer assim, na medida que ela dialoga muito com o contexto cultural e social das comunidades locais, e ao mesmo tempo numa questão ambiental, mas não ambiental no sentido de preservação necessariamente, mas a maneira que essas comunidades enxergam a própria natureza, né? Então, eu acho que o trabalho, né, esse ensaio de Escavalo Escuro, ele desenterra, para utilizar um termo que a própria artista usa para intitular o seu trabalho, desenterra realidades, imagens e questões que são frequentemente invisibilizadas, né? Inclusive para poder, né, esconder determinados conflitos que estão presentes ali na exploração do território, né? Então, nesse sentido, eu acho que o trabalho da Daniela ele a visibilidade, traz uma visibilidade muito forte para uma questão que é muito sensível e muito importante, muito central na dinâmica contemporânea da exploração desse território, na dinâmica contemporânea de vida dessas comunidades, né? Então, ele traz, descortina, desenterra, né, essa realidade cultural e essa vivência que está muitas vezes ausente, né, nos conflitos que a gente vê de propaganda turística, né? Então, nesse sentido, o trabalho da Daniela é muito importante, né, tanto numa questão de conhecimento do território, né, como é que ele se dá hoje em dia, como é que ele está hoje em dia, e por um diálogo muito humanizado, vamos dizer assim, com as comunidades, né, com as dinâmicas culturais e as práticas sociais das comunidades locais.